ação, né? Hoje, o nosso último eixo é o eixo da produção, como eu disse, né? Já passamos pela formação, pela espiritualidade, pela articulação, e hoje nós temos, então, o eixo da produção, que nos ajuda a tornar visível o nosso trabalho de comunicação. E quem vai nos ajudar a responder, né, a algumas perguntas hoje, né? Produzir além das mídias, onde queremos chegar com a nossa produção, a quem queremos atingir. É o professor Renan Colombo. Ele é graduado em comunicação social, com habilitação em jornalismo, é mestre em ciência política, especialista em mídias digitais, é doutorando em ciências da informação e no campo profissional é professor de jornalismo e de diversos cursos de especialização da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, além de jornalista freelancer. Foi repórter e editor do jornal Gazeta do Povo por 6 anos e atuou como gestor de redes sociais. Pesquisa e dá aulas sobre os seguintes temas: desinformação, fake news, redes sociais, jornalismo digital e marketing de conteúdo. Então, eu quero acolher o professor Renan Colombo, desde já agradecê-lo a disponibilidade por intermédio do Kaiser, né, o Regional Sul 2 nos brindou com essa indicação. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite, Marcos. Boa noite, Kaiser. Boa noite a todos. Eu começo agradecendo a oportunidade de estar essa noite aqui com vocês. Como o Marcos comentou, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho muito bacana, a convite do Kaiser, com o pessoal, né, da Regional Sul 2, e foi um trabalho muito legal, gostei bastante, e aí agora eu tenho a oportunidade de conversar com o pessoal aqui do Brasil todo, né? Pelo que eu vi aí nas conversas iniciais, o pessoal brincando um pouco sobre o futebol, então é uma satisfação aqui estar com todos vocês e poder, de alguma forma, compartilhar, né, algumas ideias que eu tenho, alguns conceitos que eu sei que são relevantes para quem produz conteúdo. Espero que a nossa conversa aqui possa agregar, né, para a formação aí que vocês estão fazendo e, né, tomara que consigamos aí ter uma noite aí bem legal. Então, eu vou já fazer o compartilhamento aqui do meu conteúdo, e aí a gente já vai, então, conversando e pouco a pouco construindo aqui as nossas estratégias conjuntamente. Então, deixa eu começar aqui a minha apresentação do ponto efetivamente inicial. Então, eu imagino que agora todos aí estejam, né, começando a ver aí a apresentação. Então, eu fui convidado, né, pelo pessoal aqui da Pascom para falar com vocês um pouquinho sobre esse tema, né, produzir além das mídias. Onde queremos chegar com a nossa produção, a quem queremos atingir. Então, pessoal, para a gente ter essa conversa, né, no fundo é isso, eu vou começar falando, trazendo algumas ideias, mas estou muito ansioso para poder ouvir vocês também, para a gente fazer um bate-papo aí na parte final. Eu separei aqui a nossa apresentação basicamente em 3 partes. Então, no primeiro momento, eu quero trazer algumas informações mais contextuais desse universo das redes sociais e trazer também algumas reflexões, assim, né, para a gente se alinhar a esse tema e refletir um pouquinho antes de começar a pensar propriamente em produção. Depois, sim, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estratégias que eu acho que podem ser interessantes, né? Eu percebi vocês comentando, tem algumas comunidades, algumas dioceses que estão começando a implementar agora, né, a ação de comunicação, outras eu sei, até pelas experiências anteriores aqui com o pessoal da região sul, que já tem essas estratégias um pouco mais consolidadas, então eu acho que a nossa conversa vai conseguir abranger aí as diferentes realidades, né, das dioceses aí, das comunidades, né, das paróquias espalhadas pelo Brasil todo. E daí na terceira etapa, né, se a gente tiver um tempinho aí, a gente pode se dedicar, de repente, a ter uma conversa, um bate-papo, conversar, tirar algumas dúvidas que eventualmente vocês possam ter sobre todos os conteúdos que a gente vai trazer aqui. Muito bem, então vamos falar um pouquinho aqui do contexto, né? Trouxe algumas informações contextuais só para a gente se situar e começar a nossa conversa, assim, olhando para um cenário, entendendo esse cenário e a partir daí avançando. Então, o primeiro aspecto, gente, que eu gostaria de comentar é sobre o uso das redes, né? Quando a gente fala hoje em rede social,
a gente não está mais se diferenciando, né? A gente ter uma ação ou uma estratégia de comunicação que inclua redes sociais, hoje, na verdade, é uma necessidade. Várias pesquisas têm mostrado que o crescimento das conexões à rede, à internet, de maneira geral, é crescente no mundo todo. Então, a gente tem aí, especialmente nos países em desenvolvimento, e o Brasil é um país em desenvolvimento, um crescimento contínuo. Cada vez mais as pessoas estão conectadas à internet. Eu não sei quem aí teve oportunidade recente de ir para a praia, imagino que alguns aí sejam privilegiados, morem em cidade que tem praia, né? Não é o meu caso, eu moro em Curitiba, né? O clima não é um dos nossos orgulhos, é uma das nossas broncas, mas pelo menos a praia está perto aqui, né? A gente vai para o litoral catarinense, para o próprio litoral paranaense, e é impressionante, assim como as pessoas estão utilizando o Pix, né? Não sei se vocês já repararam nisso, né? Hoje os vendedores ambulantes, né, lá na praia tem Pix. Estava conversando com alguns amigos, estávamos na praia no feriado, eles comentaram, nossa, né, a gente passou em frente a uma agência bancária, eles comentaram, nossa, antigamente vir para a praia exigia que você fosse ao banco, né? Porque você tinha que ter dinheiro em espécie para poder comprar lá o milho verde, o picolé lá na areia. Né? E hoje em dia não precisa mais. Se você tiver o teu celular, né, possivelmente vai ter uma conexão móvel lá e o vendedor ambulante vai ter a maquininha do Pix e você vai fazer lá a transferência, o pagamento para ele na hora. Né? Eu estou contando essa história só para ilustrar esse crescimento e essa verdadeira inclusão digital que a gente tem no Brasil. No Brasil, de maneira mais específica daí sobre redes sociais, a gente tem uma liderança do Facebook, né? O Facebook é uma ferramenta que segue muito forte, as pesquisas mostram, né, que ela é uma rede ainda muito utilizada, mas claro que tem outras redes importantes, o Instagram, né, é uma delas. Talvez essas sejam as duas principais redes, os dois principais canais usados pelas pessoas quando a gente está falando de rede social. E eu vi um estudo, estava me preparando aqui um pouquinho para a nossa conversa, eu vi um estudo que foi publicado esse ano, né, recente, falando que o tempo que o brasileiro, de forma geral, fica online é mais ou menos de 10 horas por dia, né? É um número muito alto, assim, a gente até se assusta, a gente fala, nossa, será que eu passei 10 horas do meu dia conectado? Não necessariamente em rede social e não necessariamente no celular, às vezes trabalhando no computador da tua casa ou do teu trabalho, né? Agora que a gente está retomando as atividades presenciais, mas o período do dia em que você fica utilizando a internet, fica conectado, é um período que totaliza 10 horas. Então, é um número que impressiona, mas, por outro lado, ele revela realmente o poder de alcance que as redes sociais têm hoje em dia, né? Cada vez mais as pessoas estão aqui e é importante que as nossas ações de comunicação contemplem estratégias que tratem especificamente das redes sociais. Aí, gente, o segundo tópico, né, para a gente também não pintar um mundo assim maravilhoso, a gente pode discutir um pouquinho dos efeitos das redes também nas nossas vidas, né? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas algumas vezes vou contar uma outra história pessoal, então, né? A gente está assim numa confraternização com amigos, está num barzinho, está num restaurante, né? E as pessoas começam a olhar o celular, né, e começam a se desconectar da conversa presencial que a gente está tendo ali na mesa, naquele momento interessante, porque de alguma maneira nutre uma dependência pelo celular. Então, esse crescimento muito grande das redes, ele não necessariamente é positivo. Ele tem muitos aspectos negativos e a dependência é uma delas, né? Inclusive, quem aqui tem filhos, né? Certamente sabe como é difícil a gente lidar com essa geração atual que já cresceu, já nasceu praticamente com o celular na mão, né? Alguns dominam o celular melhor do que a gente, ainda crianças, né, vêm explicar as coisas assim, né, para os pais ou para os avós que não são tão afeiçoados aí ao universo digital. Mas isso, claro, de alguma maneira causa uma dependência. Então, esse é um desafio que a tecnologia traz na nossa vida. Existe um termo muito interessante que eu coloquei ali, é o segundo item aqui, que a gente chama de nomofobia, que é uma espécie de medo de ficar desconectado. Não sei se vocês já ouviram esse termo, é uma expressão em inglês que significa no mobile phobia, que é como se fosse uma fobia de não ter celular. Então, quando você fica muito tempo longe do celular, você começa a desenvolver uma aflição
e começa a imaginar que você está ficando alienado, que você não está acompanhando as coisas que estão acontecendo, e de repente você fica ansioso mesmo para chegar em casa, por exemplo, se você está na praia e não levou o celular, você quer chegar logo para ver o que está acontecendo, o que você perdeu, né? Quais são as notificações que estarão lá no meu WhatsApp. Claro que um pouco dessa ansiedade é normal, não é algo patológico, mas em casos extremos, né, a gente tem pessoas que estão, inclusive, fazendo tratamento para tentar se curar desse transtorno. É um transtorno no limite, a gente pode sim desenvolver um nível de ansiedade muito grande relacionado ao uso da tecnologia. Um outro problema que a gente tem também é o uso indevido dos nossos dados, né? Vocês devem muitas vezes receber, né, telefonemas de empresas oferecendo produtos, ou então as empresas mandam e-mails e mais e-mails para vocês, e você fala, nossa, mas eu nunca dei meu telefone, eu nunca dei o meu endereço de e-mail, como que essa empresa está aqui me mandando ofertas, né? Eu não tenho interesse nisso. Possivelmente essa empresa comprou um banco de dados que é vendido, né, pela internet, que é exatamente constituído das informações que a gente vai colocando enquanto a gente está navegando. Então, esse é um outro problema bem sério, né, inclusive do ponto de vista da legislação, né, das redes. Então, até recomendo aqui, pessoal, esse filme, é um filme que tem na Netflix, né, no serviço de streaming, né, a gente pode assistir pela TV aí, que é o Dilema das Redes, né, ele é um filme que fala um pouquinho sobre isso. Então, para fechar nessa parte mais negativa, eu trouxe uma frase aqui, né, desse já falecido, mas um pensador, um escritor, um tradutor, né, até mesmo um filósofo muito importante do mundo contemporâneo, que é o Humberto Eco. Um pouco antes de falecer, alguns anos antes de falecer, ele deu uma entrevista em que ele chamava um pouco a atenção para isso, assim, sabe? Então ele colocava assim: as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Claro que é uma visão bastante negativa, né? Mas de alguma maneira ela ilustra assim esse polo. Digamos que a gente está entre dois polos, um polo que é mais pessimista e um polo que é mais otimista em relação ao uso das redes. Claro que Humberto Eco é uma pessoa, né, que era muito pessimista em relação a esse tópico, então eu trago assim essa frase como um símbolo dessa crítica que a gente pode fazer sim ao uso das redes sociais. Por outro lado, pessoal, né, para a gente não sair daqui desanimado e pensando, meu Deus, as redes são negativas, fazem mal à vida das pessoas, não, essa é uma parte da história. A gente tem uma outra parte da história, que inclusive eu acho que é a parte da história que mais nos interessa, que é essa parte positiva. Então, as redes sociais, de certa forma, trouxeram novos atores para o debate público, né? Antigamente, a gente só conseguia ter acesso às informações a partir dos grandes meios de comunicação, né? Hoje a gente pode ter pessoas comuns que estão informando umas às outras, veículos de comunicação independentes que podem participar desse circuito informativo. Então, de alguma maneira, tem uma democratização, né, do direito de informar. Antigamente, isso pertencia ao jornalismo, à imprensa tradicional, que ainda participam desse debate, mas hoje eles dividem o debate, dividem o espaço com novos atores. Uma outra característica muito interessante das redes sociais, né, pessoal, é exatamente a formação de comunidades. Então, tenho muito a sensação, assim, que o trabalho que a PASCOM, o trabalho que a igreja faz nesse sentido, está voltado para isso também, né, para através do seu conteúdo, através da sua mensagem, não vou dizer formar uma comunidade, porque as comunidades já existem, as comunidades existem lá no mundo físico, né, frequentam a missa, participam das atividades da paróquia, mas talvez congregar essa comunidade no ambiente virtual e até mesmo engajar essa comunidade no ambiente virtual. Então, essa é uma potencialidade que as redes trazem. Sem contar, claro, né, pessoal, o acesso facilitado à informação, né? Então, a gente também hoje tem muito menos dificuldade para conseguir se inteirar e entender as coisas do que tinha quando a internet ainda não era uma realidade. Então, contrabalanceando todos os aspectos negativos, a gente vai ter todos esses aspectos ou efeitos, como eu chamei aqui, positivos. E aí eu trago uma frase de alguém que conhecemos muito bem, né, que é o Papa Francisco. A gente sabe, né, o Papa fez importantes avanços nas estratégias de comunicação do próprio Vaticano,
né? Passou a operar, entre outras coisas, né? Uma conta oficial no Twitter. Então, o Papa, em alguns momentos, né? Essa é uma fala que eu retirei de uma entrevista que ele concedeu, ele coloca assim, né? Que a internet pode oferecer maiores possibilidades de encontro e de solidariedade entre todos. E isso é algo bom. É um dom de Deus. Então, aqui eu destaquei algumas palavras, né? O encontro, a solidariedade, são todas coisas que a gente consegue experimentar também a partir da internet, né? E eu acho que o Santo Padre aqui coloca isso de maneira muito adequada, né? Porque ele chama atenção para o potencial que a internet tem, né? Então ele coloca ali, a internet pode, né? Será que a internet vai fazer isso? Não sei, daí é uma outra discussão, depende do nosso conteúdo, depende das nossas estratégias, mas esse potencial em si ela carrega também. E aí, então, a gente pode chegar a uma breve conclusão aqui, né, dessa nossa fala inicial, que não é uma conclusão, assim, que talvez ninguém saiba, né, mas é importante a gente reforçar e ter esse entendimento, né, que as redes, de alguma forma, serão boas ou ruins, exatamente a partir do uso que nós fazemos dela, né. Então, elas estão aí, estão consolidadas, estão crescendo, estão se popularizando, há um processo sólido de inclusão digital no Brasil. Isso tem alguns efeitos negativos, tem outros efeitos positivos, e cabe a nós, de alguma maneira, agir para tentar exatamente propagar, né, mensagens que sejam positivas, que formem comunidades, que levem a informação às pessoas que precisem da informação, né, no caso específico das ações da igreja, que levem a palavra de Deus também, né, para mais gente, no sentido da missão de evangelizar, que a gente sabe que é uma missão importante e permanente, né, do trabalho que a nossa igreja faz. Então, eu trago aqui mais uma frase, daí é a última frase que eu trago, que é a frase da Sônia Bride, né, aquela importante jornalista da Globo. Ela também deu uma entrevista recentemente em que ela fala isso, ela fala assim, olha, nós vivemos em uma sala cheia onde todos falam ao mesmo tempo. Eu acho interessante, assim, essa visão sobre a internet, né, porque se a gente for parar para pensar no nosso WhatsApp, ele é um pouco isso, né, parece que a gente está numa sala de aula, assim, sabe aquela sala cheia daqueles alunos bem bagunceiros? Né, eu sou professor universitário, mas felizmente os meus alunos não são bagunceiros, né? Porque no nível universitário eles estão um pouco mais maduros. Mas quem é professor, talvez a gente tenha aqui, né? Professores de ensino fundamental, principalmente, né? Aquela energia da infância ou até da adolescência que é difícil de conter. As redes sociais, a internet, de alguma maneira, podem ser entendidas a partir dessa metáfora, né? Uma sala cheia de gente lá. E aí vai ter tudo, né, gente? Vai ter gente falando coisas úteis, gente falando coisas inúteis. E a Sônia Bride coloca que é difícil entender qualquer coisa em meio a essa gritaria caótica, né? E algumas vezes é isso que acontece, né? Mas eu acho que o papel que a gente tem aqui, né, como igreja, né, como católicos também, de alguma maneira é tentar trazer relevância, trazer conteúdo interessante, né? É tentar qualificar a informação que está circulando, né, e que a gente está tentando produzir a partir das nossas ações. Beleza, pessoal? Então, esse foi o primeiro tópico, né? Peço desculpas aí se de repente a gente ficou mais no universo das ideias do que no universo mais prático das redes, né? Mas eu gostei bastante, né, do tema que o Marcos, que o pessoal definiu aí para a nossa formação, então eu quis trazer alguns insights, algumas informações, algumas reflexões também, né, para a gente começar a falar das estratégias já devidamente aquecidos aqui. Tranquilo por aí, Marcos? Posso seguir? Tranquilo, professor, pode seguir, obrigado. Beleza. Depois, se vocês tiverem dúvidas, questões, a gente pode conversar. Pessoal, Isso, eu então... deixei uma mensagem aqui, Uhum. para quem tiver as dúvidas, pode fazer por meio do chat, né? Então, vai deixando que depois a gente vai filtrando também, vai agrupando, se tiver um volume grande, vamos tratando os assuntos semelhantes para dar tempo da gente dialogar com todo mundo. Maravilha. Perfeito, Marcos. Pessoal, então daí agora de maneira um pouquinho mais técnica mesmo e mais direta ao ponto, a gente vai falar um pouquinho de estratégias, né, que eu julgo que podem dar conta de cumprir essa missão que a gente viu, né, que é de tentar colocar conteúdo que seja interessante, relevante e positivo nesse ambiente da internet a partir das ações que a gente faz junto à igreja. Então eu separei aqui, colegas, um conjunto de 5 estratégias, tá?
E aí, para acompanhar a gente, eu quero trazer uma frase aqui que eu sempre gosto de compartilhar com quem eu estou conversando sobre esse assunto, porque ela tranquiliza a gente, assim, né? Então, as redes sociais, elas não são sobre tecnologia, elas são sobre pessoas. Gosto bastante dessa frase, porque para você produzir um conteúdo legal, um conteúdo que gere engajamento, um conteúdo que agrade e que atrai as pessoas, não necessariamente você precisa ter tecnologia envolvida, né? Você não precisa ter a melhor câmera, o melhor equipamento, ter um estúdio profissional, ser um expert em fazer uma edição de vídeo ou então uma edição de foto. Muitas vezes, com materiais ou com recursos simples, a gente consegue produzir conteúdo relevante. Então, sempre que vocês forem pensar nisso, né, eu sei que algumas comunidades têm uma estrutura melhor, outras estão começando, talvez não tenham a estrutura que gostariam, a estrutura que sonham, mas pensem sempre, gente, que a estrutura ela não é determinante. É claro que ela ajuda. Se a gente tiver uma estrutura boa, vai ser mais fácil possivelmente. Mas a essência é a gente pensar no nosso conteúdo e fazer esse exercício de tentar conectar o nosso conteúdo às pessoas da nossa comunidade. Então, a gente não vai pensar aqui em tecnologia, a gente vai pensar aqui em pessoas, afinal, né, é de pessoas que a igreja vive e é com pessoas que a igreja quer conversar. Então, a primeira das estratégias para a gente alcançar esse objetivo, eu chamei aqui de conectar-se a dores, né? Essa é uma expressão que a gente usa bastante assim, no universo das redes sociais, que é sempre assim, pense nas dores, o que que são dores, né? Aqui no slide seguinte, eu coloco assim, as dores são ou problemas, ou dificuldades, ou às vezes até coisa um pouco mais simples, assim como dúvidas que o seu público pode ter. Se você fizer um planejamento de parar para pensar, as pessoas que seguem a minha página na internet, lá no Facebook, lá no Instagram, quais são as dores, quais são as dúvidas principais que elas têm? Esse é um exercício reflexivo que a gente pode fazer. E a partir disso, a gente pode, então, criar conteúdo. Então, eu trouxe aqui, gente, um exemplo que é um exemplo de uma influencer digital que a gente tem. Eu fiz uma breve pesquisa sobre quem eram os principais influencers católicos, e aí eu encontrei essa moça aqui, né, que eu posso até mostrar para vocês aqui um pouquinho mais do conteúdo dela, que é essa moça aqui, ó, que é a Bruna. Não sei se vocês estão vendo aqui o canal do YouTube dela, acho que sim, né? A Bruna Gutstein, né? Ela tem 74 mil inscritos, ela fez a consagração a Maria, né? Que com certeza vocês até dominam mais esse assunto do que eu, né? E aí as pessoas sempre que iam entrar nas redes sociais dela tinham muitas dúvidas sobre isso, sobre a consagração, como que não é, né? E aí a Bruna foi lá e criou um conteúdo sobre isso. Então, né, em que sentido que ela está se conectando às dores do público? Ela está criando um conteúdo para tirar as dúvidas que o público dela tem sobre um tema específico. Nesse caso, é a consagração a Maria, né, que é algo que a Bruna viveu, né, então ela tem aí toda uma experiência para compartilhar. Então, gente, esse é o primeiro exemplo aqui que eu trago e a primeira dica, né, relacionada a isso, né? Eu coloquei aqui o link, a gente, claro, né, não vai ter tempo de assistir ao vídeo, mas é bem bacana o conteúdo que a Bruna cria, exatamente tentando tirar essas dúvidas das pessoas sobre isso, né? Trouxe mais um exemplo aqui também da Bruna, né? Aqui a gente está vendo a página de Instagram dela, né? E qual que é o problema ou a dor do público? Percebam que são coisas simples, mas que são coisas que geram engajamento, né? Então, que é como rezar o terço com as crianças, né? A gente vai lá, vai rezar o terço, é uma atividade que exige uma concentração, um pouquinho de abstração, é uma atividade que demora um pouquinho de tempo, não é muito, mas talvez na cabeça de uma criança seja uma atividade que seja talvez demorada demais, né? Eu tenho muito essa sensação assim quando vou à missa hoje. Eu vou à missa hoje falando, caramba, como a missa é rápida, né? Começa a missa, de repente tem a homilia, de repente a gente está
né, no momento de receber a Eucaristia, de repente acabou. E quando eu era criança, minha percepção era completamente diferente, né? Parecia que a missa durava a manhã toda. Por quê? Porque as crianças, né, são mais inquietas e têm uma dificuldade de se concentrar com essas atividades que os adultos não têm. Então, o que a Bruna faz? Eu posso até mostrar aqui em detalhes. Daí, né, a Bruna, ela coloca que há 3 formas criativas e lúdicas de rezar o terço com as crianças, né? Então ela vai lá e coloca aqui algumas fotos, né, que ilustram, você pode de repente ajudar a criança a construir o seu próprio terço, né? Criar um conteúdo de artesanato, possivelmente a criança vai se identificar, enfim. E aí depois ela vai dando exemplos e vai mostrando fotos, né? Aqui possivelmente com papel crepom, né? Que todo mundo sempre fez muita atividade assim quando era criança, e por aí vai, né? Então tem vários caminhos, várias dicas que ela compartilha com os seus seguidores que possivelmente têm essa pequena dor, né? Que é, poxa, é tão difícil fazer os meus filhos, os meus sobrinhos, os meus netos se engajarem. A Bruna foi habilidosa nesse sentido e se conectou a essa dor do seu público, produzindo um conteúdo que pudesse ajudar esse público a resolver esses pequenos problemas. As dúvidas sobre a consagração, as dicas que ela estava precisando para tornar a atividade de rezar o terço, né, mais satisfatória e mais empolgante para as crianças. Então, essa é a primeira estratégia que eu ilustrei aqui com a Bruna, né, que é uma das influenciadoras aí do universo católico que eu mapeei na minha pesquisa. Depois, gente, uma segunda estratégia é uma estratégia que vai aí se deslocar um pouquinho de questões como dúvidas, problemas, e vai se encaminhar para uma questão mais de paixões. Então, a dica que a gente tem aqui, a estratégia é: conecte-se às paixões do seu público. O que são paixões? Essa talvez seja até mais fácil de responder, né? São simplesmente os conteúdos que a gente sabe que são do agrado do nosso público, que o nosso público gosta, né? Então a gente também tem que alimentar um pouco as coisas que estão aquecendo aí o coração das pessoas que estão seguindo a nossa página, né? Então, assim, eu trouxe aqui o exemplo do Tiago Brado. O Tiago, ele é um cantor, né, de música católica, e aí o que o Tiago fez? Ele falou, olha, então as pessoas que me seguem gostam do meu trabalho, gostam de música católica, quer saber? Eu vou criar uma lista de músicas, né, uma playlist, lá no Spotify, que é aquela ferramenta de ouvir música, que eu imagino que a maioria conheça, só de música católica. Então, até posso mostrar para vocês aqui, né? Eu abri para mostrar, então tá aqui, né? A playlist aqui, né? Ó, tem 256 mil pessoas que curtiram, né? Essa playlist, que acompanham, né? E aqui a gente vai ter de tudo, né? Tem Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, tem cantores também como Daniel, enfim, é uma playlist para quem quer, de repente, ter um momento de louvor e quer se conectar ao universo da música católica, né? O Tiago, então, que é cantor, que teve essa sensibilidade, ele foi lá e criou esse conteúdo. Então, aqui é uma coisa bacana, né? Simples da gente fazer. De repente, a gente pode colocar na nossa página, né? Uma música por semana para você, enfim, ter uma semana abençoada, né? Uma dica de música católica. É uma coisa que certamente vai se conectar às paixões e aos temas que o seu público gosta e tende a gerar um engajamento. Claro, né, gente, isso é só um pequeno exemplo. Eu podia trazer muitos outros, mas imagino que vocês, pensando na comunidade, já estão começando a ter essas ideias. Opa, o que será que é uma paixão do meu público? Que temas que o público, né, o, que frequenta a minha igreja, as minhas missas, né, as minhas páginas de rede social gosta? Eu vou criar um conteúdo sobre isso, porque isso aqui certamente vai gerar atração, né, para as nossas páginas das redes sociais. Aí, avançando, pessoal, a gente vai chegar num terceiro ponto aqui, que é um ponto que vale para quem está criando conteúdo de qualquer segmento, mas, assim, para quem está criando conteúdo religioso ou especificamente conteúdo católico, é ainda mais importante, que é conectar-se a valores.
né? Eu digo que é mais importante porque, claro, né, os valores católicos são muito trabalhados, né, no dia a dia de quem vive a realidade da igreja, né? Não só nas missas, né, e nas homilias e nos textos, né, que a gente lê semanalmente aí pelo menos, né, mas em outras ações, em outras atividades, né, em outras pastorais que não só a da comunicação, o tempo todo a gente está trabalhando a questão religiosa em torno de valores. Então, nada mais natural para a gente do que se conectar a esses valores e colocar esses valores em evidência no conteúdo que a gente vai criar. Então, eu coloco aqui um exemplo, né, de uma página que se chama a Adoção Espiritual. Né? Eles estavam fazendo uma campanha em defesa da vida, né? E eu sei que esse é um valor muito caro, né? Muito importante, central realmente na doutrina católica. Então, eles decidiram criar conteúdo sobre isso, né? E aí eles têm uma série de postagens, eles até criaram aqui uma pequena logo, né, um pequeno selo que eles colocam em todas as postagens que dizem respeito, né? Não foi uma ação isolada, foi uma ação contínua. Mas, entre outras coisas, eles trazem aqui algumas informações técnicas, por exemplo, né, sobre a gênese propriamente dita, né, sobre a formação do feto, né? Então, veja só, né, na 11ª semana, eles colocam algumas informações que são médicas, né, mas que, claro, vão ajudar a sensibilizar as pessoas, né, para a importância de se defender a vida, de se coibir mesmo, né, a prática do aborto e etc., que é o valor corrente na doutrina católica. Então, quer dizer, se você criar conteúdo que se conecta com esses valores, certamente aí você vai gerar afinidade no seu público e o público tende a gostar do material que você está criando. E aqui é um outro post, né, só para a gente ver como tem uma diversidade de formato, né? O anterior aqui, que a gente viu, ele era um post mais, uma postagem mais técnica, né? Falando de questões médicas mesmo da formação do bebê. Aqui não, aqui é uma frase do Papa Francisco, né? Falando que a defesa da vida não é ideologia, é uma realidade humana. Então separaram uma frase, né, do Santo Padre para, de alguma maneira, conseguir gerar esse engajamento ainda maior e reforçar esses valores. Né? As pessoas vão dizer, opa, né, essa página da igreja aqui está bem alinhada com as coisas que eu acredito, né? Sinto orgulho de fazer parte dessa comunidade, eu partilho desses valores, eu partilho dessa crença, e aí a chance da pessoa compartilhar, comentar, curtir é bastante grande. Então, essa terceira estratégia, conectar-se a valores, é uma estratégia realmente valiosa aqui para o universo da igreja. Chegamos daí, pessoal, quase no fim aqui, tá? Mais um pouquinho a gente abre para bate-papo, se for o caso. A gente vai ter uma quarta estratégia, que é a estratégia de gerar conhecimento. Percebam, gente, que de alguma maneira nós já geramos conhecimento quando a gente informou questões relativas à formação do feto, né? Lá na nossa campanha de defesa à vida, que era a estratégia 3. Nós também já geramos conhecimento quando a gente ensinou as pessoas a criarem aí um terço artesanal com as crianças, para que as crianças se engajem nessa tarefa, mas eu estou tratando aqui como uma estratégia à parte, né? A gente pode ter uma estratégia ainda mais profunda e ainda mais específica para tentar levar conhecimento ou informação para as pessoas. Então, eu trago aqui uma outra influenciadora, que é a Garota Sentinela, né? Foi uma outra influenciadora legal que eu encontrei, uma pessoa, né, católica que produz conteúdo, e uma parte grande do conteúdo dela é exatamente sobre o universo católico, né? Então, entre outras coisas, ela cria alguns conteúdos assim, né? Que são conteúdos tira-dúvidas, né? Conteúdos bem didáticos mesmos, né? Então, ela pergunta qual a diferença entre essas estolas? Então, ela vai lá e coloca assim, essa eu aprendi quando era criança, mas sempre vejo pessoas com essas dúvidas. Então, ela vai explicar qual é a diferença entre essas, né, vestimentas, né?
E alguém fez uma piadinha aqui, ó, uma é diagonal, a outra é reta. Essa diferença é fácil de perceber, mas por que que é assim? Aí ela vai respondendo, né? Aqui a gente vai passando para o lado, né? E vai encontrando a resposta. Na verdade, até eu posso mostrar para vocês aqui, ó. O nome, né, dessa influenciadora é Andressa, né? Então, a Andressa, ela coloca que a faixa diagonal é usada pelos diáconos, a faixa, 2 ou 3 faixas verticais é utilizada por padres, né? Simples, simples, mas enfim, é um conteúdo, né, que de alguma maneira vai trazer uma liçãozinha para, de repente, alguém que ainda não saiba, uma coisa que pode ser básica para a gente, mas de repente para o nosso público pode ser um conteúdo interessante, né? Trago um outro exemplo, né? E aí ela coloca assim de maneira bem simples, é uma pergunta quase banal, né? Por que alguns papas usam aquele sapato vermelho? Né? E daí lá no conteúdo dela, ela vai contextualizar, né? Você sabia da beleza do significado? Eu vi o Papa Bento usando ele na JMJ de Madrid, fiquei curiosa e hoje eu vou compartilhar com vocês, né? Então ela conta aqui, né, que na verdade esse sapato ele vai se chamar búlio papal, né, que ele tem um significado, que ele não é um artigo de luxo, como alguns podem pensar, né, que na verdade ele significa sangue da paixão de Jesus Cristo, inteira submissão à autoridade de Jesus, sangue dos mártires, né? Então ela está aqui de certa forma gerando conhecimento, né? Esse é o sentido dessa estratégia, é ser um pouco didático mesmo, né? E é tentar levar informações que as pessoas talvez não saibam, né, sobre o universo da igreja. Ela aqui não representa nenhuma paróquia, né? Então, se fosse, de repente, uma página de paróquia, poderia se conectar com alguma coisa mais próxima do universo da paróquia. Mas, se a gente preferir, de repente, criar um conteúdo assim mais amplo, né, que fale sobre uma realidade universal da igreja, da cultura religiosa, das práticas religiosas, também não tem problema, né? Foi o que a Andressa fez aqui e é um conteúdo que funciona muito bem. E aí, gente, chegamos na quinta e última estratégia, que é a seguinte: gere diversão, né? Então, aqui é uma estratégia curiosa, porque às vezes a gente pode ter um conteúdo mais sério, não tem nenhum problema, né? É só uma sugestão, se não fizer sentido para as páginas de vocês, não tem problema. Mas assim, as pessoas que estão nas redes, elas, né, gostam de se divertir a partir das redes. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma experiência, até como usuário de internet, assim, né? De vez em quando lá no grupo da família, alguém manda uma piadinha, né? Aí você já começa o teu dia bem-humorado, porque é gostoso você encontrar conteúdo que gere diversão. A gente pode fazer isso nas nossas páginas também, nos momentos adequados e no contexto adequado. Então, ainda a Andressa, né, que eu acabei de mostrar para vocês, ela cria bastante conteúdo, assim, que é um conteúdo que tem um propósito um pouquinho mais, né, de gerar ali uma satisfação, uma diversão do que qualquer outra coisa, né? Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, eu não tenho certeza se eu vou conseguir compartilhar com vocês o som, mas a gente pode tentar. Deixa eu abrir de novo aqui e a gente vê se funciona. Segue a lei. Segue a lei. Segue a lei, filho. Segue a lei. Segue a lei. Então é um conteúdo assim, né, gente? É bobinho, mas a gente se diverte, né? Então ao invés de cantar segue a lei, era segue a lei. Quem nunca cantou uma música errada, né? E aí ela coloca ali, né, uma maquiagem de palhaça, assim, né? Do tipo, olha, né, como eu tava pagando mico sem saber. Enfim, e daí ela tem uns outros conteúdos aqui é um... A gente pode até assistir, né? A gente termina aqui essa parte da apresentação né, com o astral lá em cima e depois a gente abre para perguntas. Então, deixa só eu colocar aqui de novo para a gente ver do começo.
Aí quando chegou no outro primeiro sábado, né, que a mulher chegou ele. Já que eu fiz, eu fiz a minha vida para 9 anos. Você mandou ele pior, minha aqui contigo, é para ele. Minha para! Me protege! Comando o protetor! E descende sangue! Viva Nossa Senhora da Então tá aí, né? Como que ela se comporta na carreata de Nossa Senhora. Claro, né? A gente tem um sentido de brincar, né? Mas as pessoas gostam, se identificam, né? Ó, eu sou muito você, né? E aí a outra comentou, maravilhosa, eu me empolgo também. Então é um conteúdo que acaba gerando uma diversidade de material para a página, né? Vai ter desde as coisas mais sérias, os avisos importantes, as convocações, até horários de missa, dinâmicas eventualmente que estão acontecendo na nossa comunidade, campanhas de arrecadação, mas a gente pode, de certa forma, passar por essas estratégias, né? Então, eu coloquei aqui, né, que todo esse caminho, né, olhar para as dores do nosso público, olhar para as paixões, olhar para os valores, se preocupar em transmitir informação, conhecimento, diversão, na verdade são um percurso exatamente para tentar conectar a igreja aqui, né, representada pela Pascom, pela pastoral, né, com o nosso fiel, né, com o público, né, católico. Então a ideia é que a gente siga esse percurso, né, sempre respeitando e se adequando às realidades e ao contexto de cada comunidade, mas que a gente possa enxergar nesse percurso possibilidades da criação do nosso conteúdo para a gente ter relevância, né? E daí pensando lá no começo, né, que a gente falou que a internet tem muita coisa que não é boa, não é útil, né? A gente vai se afastar disso e vai colocar um conteúdo que é útil, que vai sensibilizar as pessoas, que vai se conectar com as pessoas. Legal, gente? Então, assim, eu encerro, assim, minha apresentação e, poxa, fico super à disposição aí, caso vocês queiram conversar, caso haja dúvidas, caso vocês queiram partilhar experiências, né? Fica contigo aí, Marcos. Valeu, professor. Obrigado pela sua reflexão aqui. Certamente foi muito rica aqui, porque os comentários, né, do pessoal aqui também, gostando, né, também partilhando algumas coisas, né, de como superar as dificuldades no mundo da comunicação, né, o que, que a gente pode fazer. Eu queria, antes de entrar aqui nas perguntas propriamente que já foram colocadas, eu queria trazer uma provocação, porque vai puxar algumas outras. Quando a gente faz comunicação, quando a gente está estudando estratégia de marketing, que está pensando tudo isso, a gente sempre lembra daquela famosa frase da nossa mãe, quando a gente é criança, que todo mundo é muita gente, que você não é todo mundo, né? Quando você pede algo, mas todo mundo tem, e a mãe diz, você não é todo mundo. Então, para a gente comunicar bem dentro dessas estratégias, a gente precisa de conhecer o nosso público, né? Seja a comunidade, a paróquia ou a diocese. Como é que a gente pode conhecer e reconhecer o nosso público para aplicar bem essas estratégias? Legal, Marcos. Então, a gente tem, na realidade da igreja, assim, uma vantagem muito grande em relação a outros segmentos que estão tentando produzir conteúdo e que tem esse mesmo desafio, né? Que é o fato de a gente ter os nossos fiéis próximos da gente. Então, até na formação anterior, que eu trabalhei lá com o Kaiser, com o pessoal aqui da região sul, da Regional Sul 2, a gente trabalhou bastante com uma ideia que a gente chama de persona, né? Não sei se todos conhecem, é uma técnica de comunicação que ela representa como se fosse uma pessoa ideal, né? Então você pensa assim, quando eu olho para a minha comunidade, quem que eu vejo? Você pode até, se você quiser simplificar esse exercício, escolher de repente alguém da tua comunidade. Eu acho que a Maria é a pessoa que simboliza a minha comunidade. Então você pensa na Maria quando você vai criar conteúdo. Será que a Maria é uma pessoa que gostaria desse conteúdo? Será que isso aqui iria se conectar com ela? Então, esse é como a gente chama a personificação da nossa comunidade em uma pessoa. A persona, geralmente,
ela pode ser fictícia, a gente pode criar alguém, mas talvez seja até mais fácil a gente achar um membro da comunidade que represente o restante da comunidade. E aí, Marcos, nem sempre a gente vai ter uma persona só, né? Não é só a Maria que frequenta, a gente vai ter os jovens, vai ter o grupo de jovens. Então, quando eu for produzir conteúdo, eu tenho que, de repente, pensar de vez em quando no jovem, de vez em quando na Dona Maria, de vez em quando em outras pessoas que possam representar, né, os subgrupos que estão dentro da minha comunidade. Mas esse é um exercício basicamente de muita atenção, né, e de tentar fazer essa conexão enxergando essas questões todas nas pessoas que frequentam a nossa igreja, frequentam a nossa paróquia e que possivelmente são as pessoas que também vão frequentar os nossos canais na internet. Perfeito, eu acho que é extremamente importante. Às vezes a gente vai muito no ímpeto de fazer, né? Querer logo produzir, fazer um card, fazer uma arte, e não observa o público que está interagindo com a gente e o tipo de conteúdo que ele está procurando, né? Então, às vezes a gente, não gerou o engajamento devido, porque eu não estou oferecendo o conteúdo correto para o que o meu público está procurando da minha página, né? E Exatamente. diante. Sim. Pode seguir, Marcos. Uma pergunta que veio aqui do... Primeiro, eu quero uma partilha da Lu Souza. Ela diz: como PASCOM, temos feito uma catequese no perfil de nossa paróquia desde janeiro e temos recebido alguns feedback bem legais dos paroquianos. O Ramon Sartorelli pergunta: em sua opinião, é importante a interação da rede social com os depoimentos das pessoas? Ou seja, a página curtir o que as pessoas escrevem sobre uma publicação realizada e até comentar o que eles escrevem? Legal. Essa é uma preocupação bem importante, né? Porque quando as pessoas interagem com a gente nas redes sociais, de alguma maneira elas estão esperando um retorno, né? Esse é o sentido da rede, é você fazer uma ação, essa ação gerar uma reação, né? E a partir dali você construir essa conexão. Então, coisas muito simples, assim como você curtir o comentário que a pessoa deixou na tua página de Instagram, por exemplo, é algo que toca bastante as pessoas, porque a pessoa percebe que ali existe alguém de verdade, né? Não parece aquela página que é automática, né? Alguém foi lá, colocou conteúdo e saiu, né? Não está mais acompanhando. Então, sem dúvida, essa é uma estratégia simples, porque, veja, né, Marcos, e também é o colega que fez a pergunta, a gente luta tanto, assim, quando a gente está falando de criação de conteúdo, para gerar engajamento. Um comentário na tua página é um engajamento. Então, quando você conseguiu o engajamento, você não valorizou ele, né? Parece contraditório. Então, claro, né, o ato de você curtir, de você responder, sem dúvida nenhuma, é um ato de reconhecimento, de valorização daquela interação e é algo que estimula as pessoas a seguirem interagindo com a gente. Ótimo. O Alan Fantinato, lá da nossa querida Guarapari, me deixa eu puxar saco, porque eu amo aquela terra, aquele estado do Espírito Santo. O Alan fez um comentário aqui, né? Ele é lá da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Só voltar aqui na janela, que tinha saído. Ele falou sobre o tipo de conteúdo que se coloca nas redes. Que quando tem... as pessoas têm curtido mais quando é fotos de evento, ao invés de arte, né? Quando é um conteúdo que é criado. E depois ele também faz uma outra pergunta, né, sobre a necessidade de padronizar artes para serem colocadas no feed. É real ou mito? Como não espalhafatar o feed? Legal. Então, as duas questões. A arte, a gente tem que usar com moderação mesmo, sabe? Porque realmente, quando você começa a utilizar muita arte, o teu perfil ele fica pouco humano, né? Você não vê mais rosto de pessoa, parece realmente que não tem ninguém ali que está participando de verdade, parece uma coisa artificial, ele cria uma espécie de distanciamento. Então, claro que quando a gente vai por exemplo, a minha comunidade aqui, né, eu frequento a paróquia São Carlos Borromeu, em Curitiba, a gente teve agora o Dia do Padroeiro recentemente, e aí a gente teve o churrasco, né, tradicional da data para arrecadação de fundos. É claro que nesse caso não tem problema você colocar uma arte, tem alguns casos em que a arte é até necessária, mas a gente tem que evitar deixar o feed todo artificial, né? As pessoas ainda gostam de ver
pessoas, de se verem lá, de se reconhecerem lá. Então, certamente é por isso que as fotos de pessoas, elas engajam mais, porque você vê o seu amigo, o seu vizinho, vê a si mesmo, ainda mais, né, como ele está contando aqui, que são fotos de eventos. E a questão da padronização, é interessante, sim, a gente ter uma padronização como se fosse uma espécie de identidade visual, né? Por exemplo, na minha paróquia, a gente trabalha bastante, eu não produzo comunicação lá, né? Eu só frequento como fiel, mas as cores principais lá da paróquia são, se não estou enganado, o vermelho e o amarelo. Né? Então, se fosse para a gente criar uma estratégia, a gente poderia priorizar essas cores. Não significa que todas as artes precisam ser iguais e que a gente sempre vai trabalhar com o mesmo template, né? Com um template pronto que a gente só troca o texto. Isso também cansa, também causa essa sensação de que é artificial, né? De que não é de verdade. Mas ter uma paleta de cores, pelo menos, né? Ter as cores preferenciais que você vai trabalhar. A gente viu ali naquela postagem que fazia a defesa da vida, né? A campanha de defesa da vida, que eles colocaram um pequeno selo que identificava todas as postagens que eram daquele conteúdo. Então, a gente pode pensar em estratégias simples de uma criação de uma identidade que a pessoa bata o olho e fala, opa, eu sei que esse conteúdo é da paróquia, sem necessariamente todos ficarem iguais e sem necessariamente transmitir essa sensação de artificialidade que acaba afastando as pessoas. A partir dos exemplos que você trouxe, professor, também ali principalmente dos perfis do Instagram, acho que dá para os nossos pasconeiros também perceberem que são coisas muito simples, né? Então, às vezes, você não precisa de ter um curso de design para você produzir uma arte elaborada. Ali você tem uma cor, como a gente diz, uma cor chapada no fundo, que chama atenção, tem uma frase de impacto, tem a letra grande. Então, é pensar também em fazer algo simples e que chame, que comunique, né? Isso, claro, conhecer o público para saber o tipo de cor que você vai usar, né? A linguagem, tudo isso. Ali ela fala com um público mais jovem, então ela traz umas cores mais vibrantes, mas é importante, né, trazer isso para a nossa realidade, porque às vezes não tem. Eu não utilizo o Photoshop. Não precisa de usar o Photoshop. Mas eu não utilizo o Corel, não preciso de usar o Corel. Você tem o Canva, você pode fazer até no Paint. O importante é você utilizar ali. Eu não sou o xiita né, que só vale se utilizar pacote Adobe. Mas é você realmente entender ali e criar algo que seja atrativo, né, que comunique bem aquilo que você precisa. Ô Marcos, você contou agora, eu lembrei lá, né? Eu sou professor dos cursos de comunicação aqui da PUC do Paraná, e é engraçado, porque essas ferramentas que você citou, como o Canva, por exemplo, elas se popularizaram de tal forma e elas simplificam a vida de tal jeito que os professores eles enfrentam um problema, assim, que são os estudantes abandonando o pacote Adobe em algumas atividades, e a gente ensina o pacote Adobe e eles têm acesso ao pacote Adobe, porque além de tudo é caro, né? Mas eles têm acesso através da universidade, então a gente precisa fazer com que eles não usem só o Canva, tudo bem usar às vezes, mas eles acabam driblando o Photoshop exatamente pela facilidade que essas ferramentas trazem, né? Então acho que a tua fala é muito adequada, né? Porque realmente, felizmente, a gente vive num período em que até isso, né? Até as questões de design estão muito mais simplificadas e facilitadas. Eu vou mais uma breve experiência pessoal aqui para te descontrair. Eu vou casar em breve e não vou pagar para ninguém fazer o convite, não. Eu vou lá no Canva, vou mexer, vou pegar uns templates, vou personalizar, né? Vou ver com a minha noiva como que a gente gosta e vou fazer por conta própria, porque a ferramenta permite isso, né? Uhum. E elas têm ficado cada vez mais fáceis e intuitivas, né? Então, a gente consegue fazer com muita facilidade, até mesmo no PowerPoint. Às vezes eu estava sem acesso a um programa de edição e já fiz arte, né, no PowerPoint mesmo. Coloquei ali porque eu precisava de postar, às vezes foi uma informação de última hora, enfim. Temos aqui uma pergunta do Marcelo, da Diocese União da Vitória. Ele fala a respeito de vídeos, como os vídeos que eles publicam com a reflexão do Evangelho, feito por um padre ou bispo. Nós tivemos um grande crescimento em nosso canal com o bispo fazendo essas reflexões, mas nos preocupamos com o tempo de duração, que hoje vai de 5 a 7 minutos em média. Hoje conteúdos longos, não sabemos se segura muito tempo. Qual a sua dica?
Que bacana, né? Um abraço aí para o Marcelo, né? Eu já conheço a União da Vitória, né? Aqui pertinho, sou do interior do Paraná também. Marcelo, você tem razão, assim, quando a gente fala em tempo de vídeo, parece uma loucura a gente falar que 5 minutos é muito tempo, né? 5 minutos na nossa vida é pouquíssimo tempo, mas realmente a gente tem uma dificuldade de gerar um engajamento que sobreviva por esse período todo. Ainda mais se a gente está falando num canal como o Instagram. O YouTube, ele tem uma característica de as pessoas aceitarem mais vídeos longos. A gente está de alguma maneira preparado, a gente sabe que funciona dessa forma. Agora, no Instagram, que a gente fica rolando o feed e consome os conteúdos muito rapidamente, os stories muito rápidos, o feed muito rápido, realmente para ficar 5 minutos tem que gostar bastante. Eu acho, Marcelo, que a melhor estratégia ou você tentar alinhar, né, com o padre ou com o próprio bispo, a possibilidade de repente, fazer uma reflexão que seja um pouquinho mais reduzida no tempo, né? Eu sei que às vezes pode ser incômodo e pode até ser ofensivo você chegar e falar isso, né? Olha, você precisa falar menos, né? Poxa, a reflexão certamente é muito valiosa. Ou então tentar dividir essa reflexão talvez em etapas, em capítulos, né? Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho, tá? Parte 1, né? E aí amanhã a gente vai para a parte 2. Eu acho que esses são os dois caminhos principais, ou tentar fazer esse alinhamento e pouco a pouco, né, ir acostumando ali, né, o padre ou o bispo que está gravando o vídeo a tentar produzir um conteúdo um pouquinho mais curto, ou então criar essa lógica de tentar fragmentar em várias etapas e aí publicando isso aos poucos, né? Você pode publicar numa sequência de dias, parte 1, parte 2, talvez dê para testar essa estratégia, não tenho certeza se vai funcionar, né? Mas vale a pena testar. Isso é uma coisa interessante também, Marcos, das redes, que a gente não tem também assim regras, né, de ouro, né? Até por isso que eu trouxe ali estratégias, né? São dicas, são técnicas que a gente testa. De repente pode funcionar, de repente não. Então, se você está na dúvida, tenta variar o formato, né? Tenta fazer um vídeo mais curto, tenta fazer em 2 etapas e observa os resultados que você tem, né? As próprias pessoas, o próprio desempenho das publicações é o melhor termômetro para a gente saber se a gente está acertando ou não. Não existe uma receita de bolo, né, para comunicação, então é fazer, observar, testar, observar, avaliar e ver se cabe, né, motivação. Muitos elogios aqui, comentário pelo desenvolvimento da contribuição do professor Renan Colombo, o Ericeira Neto falando esclarecedora explanação sobre estratégias que nossa PASCOM poderá usar para fazer a mensagem da igreja chegar a quem precisa. O Alex Pacheco também parabenizando o professor pelo ótimo conteúdo, dizendo feliz de me ver aqui. Ele é lá da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, lá do Paú, em Vila Velha, onde eu morei. Bom ter você por aqui, Alex. Vi várias pessoas aqui da Arquidiocese de Vitória e fico muito feliz por isso também, viu? Vários comentários aqui. O Carlinhos faz uma pergunta interessante e provocadora. Qual a melhor rede para usar na paróquia? Facebook ou Instagram? Essa é uma boa questão. Depende muito do perfil das pessoas que você tem. O que eu posso afirmar, assim, de maneira geral, sem conhecer, né, a sua comunidade lá? O Facebook, ele é uma rede social que é mais usada por pessoas mais velhas. Então, pessoas, né, que têm, por exemplo, a partir de 30, 40, 50 anos, elas começam a ter uma predisposição a consumir o Facebook, porque ele tem um conteúdo que é um pouco mais estático, né? As postagens ali tem mais campo para texto, funciona melhor. Para o público que é mais jovem, aí realmente é o Instagram. Então, depende muito de quem tem frequentado os canais de vocês. E também não necessariamente precisa fazer uma escolha, né? Uma ou outra. De repente, você pode combinar, né? Você pode combinar de usar as duas. Se você não tem, por exemplo, tempo suficiente para criar conteúdo para ambas, né, eles têm aquelas ferramentas, como elas pertencem, né, à mesma empresa, que até agora mudou de nome, né, não é mais Facebook, agora é Meta, né, o nome do grupo.
é possível você até fazer a postagem automática, né? Posta em uma, posta na outra. Mas, de maneira geral, se for um conteúdo mais jovem, é por isso, né, que essas ferramentas, Stories, agora o Reels, né, essas ferramentas mais dinâmicas, assim, e mais, talvez, interativas, elas estão no Instagram, porque ela é uma plataforma mais jovem, e o Facebook, digamos, é uma plataforma um pouco mais adulta, um pouco mais sênior. Sim, e acho interessante também, né, professor, a gente falar nessa questão da plataforma, que tanto o Facebook quanto o Instagram permitem você conhecer o público que curte e que interage com as suas publicações. Então, nas configurações de ambas as plataformas, você consegue identificar se o público maior é masculino ou feminino, a idade predominante, né? Até mesmo a localidade daquelas pessoas. Porque às vezes você está produzindo um conteúdo, mas as pessoas que são realmente da sua paróquia ou da sua comunidade não interagem com você. São pessoas que são de fora. E aí, você está atingindo o objetivo da evangelização? Você quer falar com as pessoas da sua paróquia ou você quer falar com quem é de fora? Então, acho que isso também é importante, né, a gente observar, e são, digamos, são métricas muito simples de serem avaliadas, que a própria ferramenta apresenta, né, e ali você vai ler e também conhecer um pouco melhor do público, né, para saber o conteúdo que você está oferecendo, se ele é eficaz, se ele está atingindo os objetivos, a interação desejada. Verdade. Exatamente. Essa leitura de métricas, né, Marcos, é sempre muito importante, né? Porque algumas vezes, de fato, né, a página não está alcançando as pessoas que a gente pressupõe que estariam lá, né, acompanhando. Sim. Temos aqui duas perguntas de uma mesma pessoa, de uma mesma pasconeira, a Camila. Eu vou unir as duas porque as duas referem a conteúdo de vídeo. Ela pergunta sobre dicas para o canal do YouTube da paróquia e também se é interessante investir no TikTok para a Pascom utilizar ali para a paróquia. Uhum, legal. O TikTok é uma rede que está crescendo bastante, assim, é engraçado, né? É um comportamento um pouco tradicional dos adolescentes, assim. À medida que as pessoas mais velhas vão passando a usar a ferramenta, os adolescentes, de forma geral, não se sentem mais confortáveis em produzir conteúdo e eles vão para outro espaço. Então, esse foi um fenômeno que aconteceu no Facebook já. Basicamente, os pais passaram a estar presentes e aí os filhos se sentiam constrangidos, não se sentiam à vontade para postar o que gostariam. Então, eles migraram para o Instagram, né? Agora, o Instagram também é uma plataforma, né, que tem pessoas de várias faixas etárias e, de repente, eles vão para uma outra ferramenta que é o TikTok. Eu acho que sim. Eu acho que talvez vocês podem fazer uma experiência encontrando um próprio jovem da comunidade que use, né, ele pode ser o embaixador do TikTok lá para vocês, porque quando a gente entra numa rede social como essa, a linguagem é bem diferente, assim, sabe? O TikTok em relação ao Facebook, por exemplo, né? O TikTok ele tem vídeos curtos, é uma outra dinâmica, é uma outra abordagem, mas eu acho que pode funcionar. E talvez o caminho mais fácil, assim, seja você ter jovens ali que já usem e que possam, de repente, ajudar a criar esse conteúdo. Fica até mais orgânico, né? Um jovem da comunidade criando conteúdo para os outros jovens da comunidade. Então, pegar um jovem, um adolescente que seja engajado, né, que participe do grupo de jovens ou qualquer coisa nesse sentido, para que ele possa ajudar, eu acho que é um caminho que pode dar bastante certo. E ela tinha perguntado também sobre o YouTube, né? Bom, o YouTube, como a gente estava, né, falando, assim, ele tem, bom, de antemão, essa característica de permitir vídeos um pouco mais longos, né? Então, de repente, quando vocês estiverem planejando algum conteúdo que vocês saibam que vá se estender, né, vocês podem, de repente, pensar no YouTube como esse canal, né? Precisaria, né, verificar um pouquinho melhor, assim, qual é a realidade da paróquia para talvez trazer algumas dicas mais concretas, mas de maneira geral a gente pode colocar assim o YouTube como essa alternativa para conteúdos, né, que vão ser um pouco mais longos. Uhum. Bom, a nossa hora já vai avançada, temos bastante perguntas aqui também, que certamente nos ajudariam, mas eu quero agradecer muito a todos que manifestaram também o contentamento, né, pela formação de hoje, que foi muito rica. Eu também aprendi muito aqui ouvindo o professor Renan. E quero dizer, quem não teve, porventura, a sua pergunta respondida, eu peço para que deixe no nosso Instagram da Pascom, porque aí a gente vai conseguindo responder a vocês lá, né,
as dúvidas, as dicas, né, o que foi colocado aqui hoje também. Então, coisas que não foram faladas aqui. Muitas perguntas também foram faladas, né? Por exemplo, das estratégias, as dicas, as estratégias estão aí, né? Os 5 passos para nos ajudar. Então, professor Renan, eu quero muito agradecer a sua participação, a disposição do seu tempo, a gentileza também, desde quando nós fizemos o convite por meio do Kaiser, e depois que eu também fiz o contato, você foi super prestativo também, aberto para que a gente pudesse ter essa noite hoje. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço a você, ao Kaiser, pelo convite, agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente, a todo mundo que interagiu, que perguntou, né, e a todo mundo que se engaja, né, com essa área da comunicação, né, parabéns a todos vocês, né, espero que a gente possa ter mais contato em breve e desejo todo mundo aí muita sorte nessa produção de conteúdo. Tá bom, pessoal? Boa noite a todas e a todos aí. Obrigado. E eu quero reforçar aqui, né, para todo mundo, como eu disse, os conteúdos anteriores já estão no nosso portal, lá no nosso canal do YouTube. Então, se você não acompanha ainda, segue lá e acompanhe, reveja as formações anteriores. Logo também a gente vai disponibilizar essa. E já temos datas para a Conexão Pascom do próximo ano. Vamos ter 4 formações também, seguindo o mesmo esquema, uma para cada eixo, e a primeira formação vai ser no dia 15 de fevereiro. Nós vamos divulgar também por meio de card, mas já está lá no nosso portal, na matéria da live de hoje, da formação de hoje, as 4 datas. Então, se organizem, e a primeira vai ser sobre a formação. Ano que vem, nós teremos um diferencial nessa live da formação, nesse Conexão Pascom da Formação, que no mês de fevereiro nós já vamos lançar o subsídio para a celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Então, o dia que vai acontecer em 29 de maio, nós já teremos um subsídio em fevereiro para que possa ser trabalhado nas paróquias, dioceses, comunidades, né? Conteúdo rico, texto formativo, aprofundamento da mensagem, roteiro, subsídios de oração. Então, teremos para o Dia Mundial das Comunicações. E as outras 3 serão no segundo semestre, setembro, outubro e novembro, porque em julho também nós temos o 7º Encontro Nacional da Pascom, de 22 a 24 de julho. Então, quem não colocou na agenda também coloque. Nós já estamos nas últimas negociações do local, né? Evento, a gente sabe que é bastante dispendioso e exige uma organização bastante grande, principalmente agora nessa retomada de eventos presenciais. Então, isso tem sido feito com muita cautela e, por isso, ainda não divulgamos o local. Mas, em breve, já vai ter a data, contudo, todos já têm. 22 a 24 de julho de 2022, o 7º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação. Então, que todas e todos tenham uma abençoada noite. Vamos fazer uma oração final, agradecendo a proteção, a intercessão materna de Nossa Senhora, ela que se fez mestra na comunicação porque soube ser discípula. Ao receber no seu ventre a palavra, o verbo que se fez carne, ela nos ensinou tantas virtudes que faz de nós comunicadores melhores. Então, que Nossa Senhora nos ajude, nos inspire, nos visite em cada momento da nossa vida, especialmente aqueles que passam por alguma dificuldade na atuação pastoral, alguma dificuldade da saúde, alguma necessidade da saúde, que Nossa Senhora nos ajude a todos. Doce Mãe, seus olhos de nós não afaste, nos acompanhe em toda parte e nunca nos deixe sós. E como Mãe verdadeira que nos protege tanto, dê-nos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Um abraço, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. E nos sigam aí, continuem nos acompanhando nas redes.